Agora, Flávio, rapidamente aqui, falando sobre a questão do mercado da bola, esse jogador aqui, o Bruno Duarte, é um jogador em que o Vasco tem aí negociações e tá bem adiantado, né, Flávio? Tá bem adiantado. É uma situação que tá bem encaminhada. É um jogador que tem a aprovação do Vasco, aprovação dos scouts do Vasco, aprovação do departamento técnico do Vasco. Sim, passou pelo Felipe Loureiro. Felipe gosta desse jogador, o Admar gosta desse jogador. É um jogador que tem um perfil bom, jogador já experiente, jogador que não vai ter uma revenda, mas é um jogador que ajudaria muito. Mas como eu falei, talvez não pare somente nele. Talvez o Vasco traga mais um atacante. Mais um atacante. A situação do John Mercado deu uma estagnada, até por conta da grana, e o Vasco ainda espera a situação envolvendo o zagueiro Diego Carlos, que não está resolvido. Ainda não houve proposta possível do Parma, que também está rateando de grana, também não é essa Coca-Cola toda, e tem que ver o interesse do jogador. E a priori, até pela força do Juliano Bertolucci, que é um cara que faz muitas relações com o Vasco, pelo Bertolucci ele viria para o Vasco. Agora, precisa resolver esse problema, cara, porque tudo isso que está acontecendo, isso respinga no mundo todo. Todo mundo sabe, o Estrela Vermelha já sabe que tem problema do Vasco, o Fenerbahçe já sabe que tem uma grana que não entrou no Vasco. Isso tudo respinga, cara. O prejuízo é gigante, absolutamente gigante. Mas vai pintar coisa aí, vai pintar... vamos esperar que, de repente, hoje a gente tenha até um presente aí, né? Algum presente, pode ser que pinte alguma coisa. É isso, hoje tem inclusive jogo do Betis. Vamos ver se o Deossa vai para o jogo ou não, né? Até porque eu acho que vai ficar escanteado, que o Betis trouxe mais atacantes lá. Então, e você, Flávio, trouxe também a questão dos atacantes que o Vasco até tinha na mesa, né? Além do Bruno Duarte, né? Tinham 3, né? 2 aqui no mercado sul-americano, o Ávalos, que é do Independente, o Alex Arce e até o Rafael Navarro. E parece que a situação desses atletas também deve ser também da questão da grana, né, Flávio? O Ávalos é o mais tranquilo de todos. O Ávalos está em final de contrato com o Independente. É um jogador que vai ficar livre, tem uma negociação, mas nada demais. Esse jogador foi ofertado ao Vasco como essa possibilidade. Tá? Houve essa oferta. O Vasco conhece o jogador, claro, ele foi titular da seleção paraguaia na Copa, é o artilheiro do Campeonato Argentino, e o Vasco já teve interesse nele em 2023. Antes de trazer o Verratti, era ele que o Vasco ia trazer. Só que 3 anos, 4 anos mais novo. Então há um interesse, sim, nesse jogador, mas é claro, o Vasco privilegia brasileiro. Quer trazer um atacante brasileiro. Estou falando isso desde segunda-feira. Por isso, o Bruno é um jogador que hoje interessa mais. Mas, dentro da possibilidade do Ávalos, e eu acho correto que o Vasco traga 2 jogadores com características diferentes. O Bruno é um jogador mais ágil, é um jogador que vem atrás, negocia, pisa na área, faz gol, chuta bem. O Ávalos é mais o grandão, é um jogador de imposição na área, jogador de 35 anos, e dá uma crescida nesse time, sabe? Então tem essa possibilidade. A situação do Deossa, a gente só precisa pensar numa coisa, né? Faltam 20 dias para acabar a janela. Ou vai ou racha. A janela acaba dia 10 de setembro. Vai ou racha, amigo. Meteu o pé na parede aí para poder agilizar. Agora é a reta final. Deossa, vai ou fica? Se tu for... O problema é que tem que resolver essa situação da grana, Emerson. Isso aí implica, porque já bate lá fora, as pessoas já ficam desconfiadas, fica todo mundo com medo. É um saco isso, cara. É um verdadeiro saco isso. Mas eu acho que vai pintar coisa. Ainda vai se dar para resolver aí pelo menos mais uns 4 jogadores, um zagueiro, um meia e 2 atacantes, para o Vasco terminar essa janela aí. E depois pensar em vender a SAF, em resolver a questão do leilão. Para ano que vem a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade. Já estamos nas quartas em 2 competições e temos que nos livrar dessa incômoda posição de 19º, cara. Volto a dizer, esse time não é time para estar em 10º. Ninguém está nas quartas de final de 2 competições, uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil, e é normal ser 19º. Para mim, eu não consigo normalizar isso. Esse time tem que dar a resposta, tem que dar o retorno. Sem dúvida nenhuma. Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, feito depois de 14 anos quebrando esse tabu. E olha, quando o Vasco chega nas quartas da Sula ou da Libertadores e da Copa do Brasil, vem título. É claro que agora o foco
é nos 45 pontos no Brasileirão, se recuperar, sair da zona do rebaixamento. Essa classificação dá muita confiança e prova que o placar contra o Santos foi um placar mentiroso. O Vasco merecia vitória, venceu o Santos, merecia, pelo primeiro tempo que fez, merecia vencer o Bahia lá no Barradão, pelo jogo que fez, mas agora é virada de chave. E aí, você sabe que a narrativa tá pronta, né? Vasco vencendo o Palmeiras na Nubank Arena. A Leila Pereira tá, enfim, facilitando. Ou aconteceu um resultado, o Vasco tá facilitando. Cara, gente, não vamos cair nesse tipo de narrativa. É jogo, é futebol, é 11 contra 11. É 11 contra 11. O Palmeiras tem um elenco, também vem de classificação, mas o Vasco precisa buscar esse resultado, pontuar na Nubank Arena, e aí é profissionalismo dentro de campo, buscar o resultado. E aí, claro, a gente já está se preparando, né, já para realizar a viagem, a transmissão, vamos para São Paulo. Essa classificação deu até um ânimo, né, para a gente poder estar ali em São Paulo, acompanhando o jogo em loco. Agora, né, a depender do resultado de Santa Fé e River, o Vasco vai para a Argentina, né, nas quartas de final, isso é certo. Agora, vamos se preparar também para fazer essa cobertura, viajar com o Vasco, uma viagem internacional com o Vascão. Tem também contra o Vitória. É o Vasco na Copa do Brasil, dia 3 de setembro. Depois o jogo das quartas de final também. Vamos embora, junto com o Vascão em todos os lugares. Galera, e é o seguinte, primeiramente, parabenizar os 128 anos da história mais linda do futebol brasileiro e mundial. 128 anos, o time que lutou por negros e operários, que construiu com mais de 10 mil torcedores São Januário, que luta, que respeita todas as causas, respeita as famílias, respeita os torcedores, vive momentos difíceis, né, de luta, de frustração, de sofrimento, mas com certeza a esperança nunca se apaga, porque o Vasco é sempre para quem acredita. Então, desejar lindo casaca aí no seu coração, torcedor, saudações vascaínas, é um dia para se comemorar. E aí, meu amigo, quem surpreendeu geral foi o Thiago Mendes. Foi o Thiago Mendes. Isso aqui, ó, é para calar os críticos. É para calar os críticos e puxa-sacos. Tá aqui, ó, Thiago Mendes, meu irmão. Thiago Mendes, tá? O cara que tem, o volante que tem mais participações em gols. Thiago Mendes é o volante da Série A com 4 participações em gols pós-Copa do Mundo. O volante na Série A tem o volante com mais participações, que toca, tem um fino da bola, joga muito, tem que respeitar o Thiago Mendes. Então, assim, galera que surfou na onda, eu sempre falo, respeito os jogadores, as instituições, mas tem que respeitar o Thiago Mendes. Foi alvo de duras críticas, mas é um cara que respeita, que ama o Vasco, que honra a camisa do Vasco. E olha, vamos lá, todos se renderam, né, à classificação do Vasco, né? A imprensa se rendeu, a imprensa se surpreendeu. Eu tenho aqui as narrativas, vou pegar as aspas de cada veículo de comunicação. Vamos lá, a CNN, o ataque desencanta, Vasco goleia o Olímpia e vai às quartas. A ESPN, Vasco consegue virada épica no Paraguai. É isso aí, o Vasco é o time da virada. O GE, Vasco goleia o Olímpia e avança às quartas. O Lance, Vasco goleia o Olímpia de virada e se classifica. O Globo, no Paraguai, Vasco atropela o Olímpia. Galera, falar sobre mais de 31 mil ingressos, deve chegar aos 40 mil, né? Que é ali, basicamente, a Nubank Arena comporta para o público entre Vasco e Palmeiras. A gente sabe da união que existe entre as torcidas. Amanhã tem transmissão, faço transmissão no Maracanã, depois partindo para a Nubank Arena, partindo para São Paulo. Vou até agora entrar em contato com os amigos do Vasco que vão, Digão, Amadeu, a galera que vai cobrir o Vasco em loco também com a gente, para podermos estar fazendo essa cobertura, tá certo? Vamos falar falando em ingresso, falando em estádio. Não é novidade, né? Não é novidade que o consórcio do Maracanã, Flamengo e Fluminense negaram o pedido do Vasco para enfrentar o Vitória do Maracanã. Digo não é novidade porque depois, né, das palavras e do desabafo com razão do Pedrinho se dirigindo diretamente ao BAP, teria esse tipo de represália. E aí, eu vou apurar, parece que estão alegando que é o gramado do Maracanã. Já estava pronto esse tipo de narrativa, né? Parece que estão falando que o gramado está sofrendo risco,
mas é uma semana que não teria jogos no Maracanã. De Copa do Brasil. Não teria jogos. O Fluminense não está na Copa do Brasil, o Flamengo não está na Copa do Brasil. É uma semana livre. E aí o consórcio está querendo negar. Mas o Vasco vai recorrer. Tem que lutar até a última instância para conseguir jogar no Maracanã, porque existe um acordo. Acordo é acordo. Tá certo? Galera, mercado da bola, tá? O Vasco avança nas negociações para contratar o atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha. Informação do amigo Pedro Cobaleia do Lance. A diretoria está otimista para fechar a contratação do atacante de 30 anos, que no Brasil passou pelas categorias de base São Paulo, Palmeiras, além de ter atuado profissionalmente pela Portuguesa. Em 2026, Bruno Duarte soma 5 jogos pelo clube sérvio, com 6 participações em gols, 3 gols e 3 assistências. A diretoria sabe que a chegada de um centroavante por si só não resolve os problemas ofensivos do Vasco na temporada. Por isso o clube segue no mercado em busca de um ponta. Falando nisso, ontem o Pedrosa trouxe na live que o Vasco tem interesse, tá, também no ponta-direita Ezequiel Zebadios, do Boca Juniors. O jogador tem contrato com o clube argentino até o final de 2026. Apesar do interesse, não existe uma negociação em andamento nesse momento. Sobre ainda o Bruno Duarte, o jogador sinalizou de forma positiva, gostou do projeto. E o salário que foi oferecido ao jogador, um pouco mais de 600 mil. Então, o Vasco está ali bem avançado com o Bruno Duarte, salário já está ali aprovado, projeto pelo atacante aprovado. E olha, a gente observou que o Pedro Emanuel precisa fazer? Vai utilizar o Spinelli? O Spinelli, ele tem que ser o atacante, ele vai precisar de um toque na bola. Ele tem que colocar isso na cabeça dele. Eu só preciso dar um toque, ou chutar, eu tenho que aperfeiçoar o meu chute, seja um toque. Ele tem que melhorar esse ponto. Graças a Deus, ele foi lá, fez ali uma oração, uma reza, né? E depois disso até funcionou lá. Ele foi lá benzido pelo padre, lá abençoou a camisa do Vasco e fez até gol, né? Então, assim, o Spinelli vai ser útil, pode ser útil. Depois desse gol, ele pode buscar essa utilidade. É um toque na bola, Spinelli, como você fez ontem. Agora, o Vasco não pode depender do Spinelli, né? Do DVD. O DVD quebrou ontem um tabu de 4 meses. Então tem que vir um centroavante com essa mobilidade, porque o Pedro Emanuel, ele gosta de atacantes com mobilidade, igual o Brenner. Né? E o Pedro Emanuel melhorou, potencializou isso no Brenner. E o Bruno Duarte é um cara que, pelo que a gente acompanhou, é um cara que tem recurso, tem pivô, cabeceio, chute, domínio. Então, um cara com melhor característica técnica. Então, tendo um centroavante ali técnico, um cara que vai colocar bola para rede, melhor ainda. Certo? Galera, a gente vai estar buscando mais informações aqui. O Vasco treina hoje ainda no Paraguai, volta para o Rio de Janeiro, já treina amanhã no CT Moacir Barbosa e viaja já para São Paulo em concentração contra o Palmeiras, tá certo? Vasco da Gama com tudo, atacante chegando no Cruz Maltino e o Vasco entrou na justiça contra o Flamengo. Mais uma vez, o senhor presidente BAP tentando prejudicar o Vasco a todo custo. Eu vou trazer, é claro, isso para você. Além disso, também falar sobre a Crefisa, tá ajudando o Vasco da Gama a trazer reforços nesta janela de transferências. E se o BAP já tá louco, desesperado com a Leila Pereira, ao saber que a Crefisa está ajudando o Vasco na contratação de reforços, vai tirar todos os cabelos da cabeça. Bom, eu vou trazer, é claro, tudo isso e muito mais para você aqui e agora, neste seu Fala Gigante. Quero começar primeiramente falando com você sobre, amigo torcedor Cruz Maltino, essa situação ridícula, vergonhosa, envolvendo mais uma vez o presidente BAP e o presidente do Flamengo, tá? O Vasco da Gama entrou com um pedido ontem pela liberação do Maracanã. O Vasco tem o desejo de ir na próxima quarta-feira contra o Vitória, no jogo de ida da Copa do Brasil, utilizar o estádio Jornalista Mário Filho como a sua casa. Utilizar, né, o Maracanã como seu estádio na quarta-feira. E o Maracanã é do Vasco da Gama, por direito. O Maracanã é do Vasco. O Vasco da Gama, inclusive, para você que não sabe, assinou um contrato com um consórcio do Maracanã, que pertence hoje a Flamengo e Fluminense, para a utilização de alguns jogos dentro do Maraca. O Vasco tem o direito, tá? Direito de jogar no Maracanã. Está em contrato. Está em contrato.
Então o Vasco foi até o consórcio Flamengo e Fluminense e falou: quero utilizar o meu direito de jogar no Maracanã na próxima quarta-feira, no jogo de ida contra a Vitória pela Copa do Brasil. Mas o Flamengo, sendo Flamengo, o BAP, sendo BAP, rejeitou. O Flamengo negou o pedido do Vasco para usar o Maracanã nessa partida contra o Vitória na próxima quarta-feira. O motivo alegado pelo Flamengo para a não liberação do Maraca é o gramado, pois, de acordo com o Flamengo, o gramado não está em um bom estado e a utilização por parte do Vasco da Gama do Maracanã poderá piorar ainda mais o estádio do gramado do estádio. O departamento jurídico do Vasco da Gama, então, avaliou, né, se tomaria ou não medidas legais ou se solicitaria a data ao governo do estado do Rio de Janeiro de uma forma direta. E diante disso, tá, amigo torcedor cruzmaltino, o Vasco da Gama divulgou um documento comprovando esse acordo, que inclusive eu trouxe a vocês há minutos atrás, e o Vasco foi à justiça, tá? O Vasco da Gama entrou na justiça nas últimas horas desta sexta-feira com uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra a dupla Fla-Flu, no caso a atual concessionária do Maracanã. O objetivo é muito claro: mandar o jogo de ida no estádio Jornalista Mário Filho. O Vasco afirma nesse pedido que indicou oficialmente o Maracanã à CBF no dia 19 de agosto, no dia 20 de agosto, a administração, consórcio do estádio recusou o pedido alegando preservação do gramado, janela de manutenção e até a partida da NFL marcada para o dia 27 de setembro. A concessionária, segundo o clube, não apresentou o laudo técnico objetivo e auditável, demonstrando que o gramado não poderia receber, ou seja, não há nada que comprove, né, a situação do gramado ruim para não liberar o Maracanã para ser o palco de Vasco e Vitória. E além disso também existe um memorando de entendimento entre Vasco, Flamengo e Fluminense que garante ao Vasco utilizar o Maracanã em 8 datas, 4 em 2025 e outras 4 em 2026. O Vasco afirma que ainda possui saldo suficiente para utilizar uma dessas datas agora, já nessa próxima quarta-feira. O acordo também prevê que uma negativa deve ser fundamentada em critérios técnicos e operacionais objetivos. Então, amigo torcedor cruzmaltino, é isso. O Vasco está na justiça, o Vasco vai com tudo para cima do Flamengo, pois quer utilizar o Maracanã. BAP, você quer guerra? Terá guerra. E que bom que temos hoje um presidente que, diferente do senhor Campelo, diferente do senhor Jorge Salgado, parte para cima do Flamengo sem medo. E é isso, Pedrinho. Vai para cima desses caras. Bota esses caras no lugar deles. O Maracanã é nosso. Liberem o Maracanã quarta-feira. Porque quarta, o Maracanã verá uma linda festa, do jeito que a torcida de vocês não tem capacidade de fazer. Vambora! Que o Maracanã seja liberado, ingressos esgotados. O Maraca mais do que nunca é nosso, vascaíno. E falando, né, em Maracanã, os caras ficam ainda mais loucos com tudo que acontece. Porque nas últimas horas, amigo, tivemos aí a informação que o Vasco da Gama recebeu um aval bancário da Crefisa para fechar a contratação de um reforço nesta janela de transferências. A contratação do volante argentino Santiago Sosa. Vou explicar para vocês o que aconteceu. O Vasco, ele é um clube que tem hoje dificuldades financeiras, tá? O Vasco é uma equipe que não tinha condições financeiras de entregar garantias bancárias ao Racing pela contratação de Santiago Sosa. Então, diante dessa situação, o clube argentino Racing, ele consultou contatos no Brasil e, após ouvir que a Crefisa era uma empresa segura, aceitou vender Santiago Sosa para o Vasco, pois foi a própria Crefisa que viabilizou a operação ao oferecer a garantia exigida pelo Racing, que resistia em concluir a venda de Santiago Sosa sem receber o pagamento. Então, o que aconteceu? A Crefisa foi a empresa que colocou as suas garantias para o Vasco da Gama comprar Santiago Sosa. Para você que não sabe, a empresa Crefisa tem como atual dirigente Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, e ela é casada com José Roberto Lamáquia, o dono da Crefisa e pai também de Marcos Lamáquia, que tem hoje um acordo para comprar a SAF do Vasco da Gama.
O Racing, né, tinha então essa dúvida de como assim, quem é a Crefisa? Porque essa empresa que está colocando os seus bens, colocando as garantias bancárias para comprar o Santiago Sousa, por que a Crefisa está metida nessa situação? Então, o Racing foi até o Brasil, consultou fontes para entender quem é a Crefisa. Após entender, então, o negócio foi viabilizado. O Racing levava em conta o histórico recente calote de clubes do futebol brasileiro, além da situação financeira do Vasco da Gama, que é muito preocupante. Então a Crefisa teve que chegar no negócio e foi a Crefisa uma peça essencial para que o Vasco da Gama fechasse a contratação de Santiago Sousa. O Vasco recebeu um aval bancário da empresa, que tem a Leila Pereira como dirigente, sim, atura ou surta, tá? Vocês aí, para conseguir a compra do volante argentino. E o BAP tá lá, ó, se mordendo na gávea, todo se mordendo, deve estar arrancando a Crefisa no Vasco, Leila Pereira no Vasco. Acho que ele sonha com isso constantemente. É bom, cara. É bom. Então, informações muito importantes para trazer aí a você, né, relacionada a toda essa situação. Já que estamos falando de reforço, de mercado da bola, o Vasco da Gama está muito próximo, sim, de fechar a contratação do atacante brasileiro Bruno Duarte, tá? Inclusive o jornal Sportal, um jornal da Sérvia, nas últimas horas dessa sexta-feira, confirmou que o atacante será o mais novo reforço do Cruz Maltino. Ele, inclusive, deve desembarcar na cidade carioca nesses próximos dias, tá? A proposta formalizada pelo Vasco foi de $1,5 milhão. Entretanto, Estrela Vermelha, o clube que hoje ainda detém os direitos econômicos do jogador, conseguiu aumentar um pouco o valor de venda para cerca de $2 milhões, tá? Então, o valor final da operação, de acordo com o jornal sérvio, está na casa de 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões de reais. Inclusive, até mesmo nas últimas horas, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, o Estrela Vermelha acertou a contratação do atacante senegalês Bamba Dieng, um atacante que inclusive disputou a Copa do Mundo com a seleção de Senegal. Ele fez 10 gols e 2 assistências no último campeonato francês, em 20 partidas. Isso despertou o interesse do Estrela Vermelha e ele acertou então a contratação desse camisa 9. Ou seja, tudo indica, né, que o Estrela Vermelha já tem até uma peça de reposição para essa saída do Bruno Duarte. Então, tem atacante chegando na colina histórica, jogador importantíssimo, né, amigo torcedor Cruz Maltino, que o Vasco precisa muito para reforçar esse elenco. Então, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, se você está feliz com o Bruno Duarte, grande jogador, grande reforço, desembarcando em breve aí no Rio de Janeiro, o atacante chegando. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários e para fechar com chave de ouro, quero fechar com a hipocrisia de um clube chamado Flamengo, que fala tanto de moralidade, reclama tanto de Leila Pereira, de empréstimo no modelo de IP, mas tá aí, ó, o ex-presidente deles, Rodolfo Landim, falando sobre a moralidade de uma forma escancarada. Ajuda estatal, dinheiro ilícito, não é um dinheiro ilícito, não vou me envolver nesse problema, não é dinheiro ilícito, mas é um dinheiro vindo de uma empresa do Estado. Poxa, um benefício que poucos clubes do futebol brasileiro tiveram a oportunidade de receber. Tá aí, ó. Convite ali que, de certa forma, me fez iniciar todo esse processo de participação mais próxima do Flamengo, tendo já sido anteriormente, de alguma forma, externamente envolvido, porque eu fui presidente da Petrobras Distribuidora, chamada hoje Vibra, do início de 2003 até meados de 2006, e durante esse período, eu era o patrocinador master do Flamengo, com o contrato Petrobras-Lubrax. A Lubrax, né? E aquilo ali era um sofrimento danado, porque a gente ficava tentando pagar o Flamengo e às vezes a gente não conseguia, porque o Flamengo não tinha certidões negativas de débito, né? As famosas CNDs, né? Só foi chegar na questão da chapa azul. Você do outro lado, você... E eu veja ele bem, eu tentando pagar o Flamengo e não conseguia, né? Inclusive tive que fazer uma série de malabarismos para conseguir pagar o Flamengo certa vez lá, mas isso é melhor para ficar para a história depois, conversa de bar, que essa conversa longa. Mas assim, até ameaçado de prisão eu fui, porque eu fui pagar o Flamengo. Mas deu tudo certo, no final deu tudo certo. E conseguimos pagar.
O Flamengo estava, eu acho que em último lugar no campeonato e a gente deu uma injeção boa de recursos dentro do Flamengo ali, pagamos 10 meses e meio ali e o Flamengo deu a arrancada com o nosso técnico, era o Papai Joel. Isso. E a gente acabou... 2007, não? Não, ali foi 2005. Esse é o Flamengo. Por isso que eu bato no peito mais do que nunca e falo, eu sou Vasco. Eu tô do lado certinho da história, não tô do lado errado como eles. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.